mais facilidade para engordar, o homem ou a mulher? Considerando questão de cuidado pessoal, acho que a tendência maior é do homem. Do homem. Por não questão de não se cuidar, mas a questão de bebidas, alimentação. Mas vamos levar como parâmetro a mulher na menopausa. Aí a gente coloca a mulher em primeiro lugar. Por quê? Porque com a entrada da menopausa, a mulher perde seus hormônios, né? De forma mais súbita do que o homem. O homem, ele vai perdendo ao longo do tempo. Então, assim, ela perde principalmente o estrogênio. O estrogênio, ele vai regular o seu metabolismo, é ele que direciona qual gordura que vai, se é uma gordura inflamatória, se é uma gordura boa. E sem o estrogênio, a tendência é acumular aquela gordura visceral. E aí ela passa a gastar menos energia e também consumir mais, porque o estrogênio também regula o apetite. Então, pós-menopausa, as mulheres engordam mais, mas considerando a questão de cuidado de saúde, é uma tendência, acho que maior do homem, né? Interessante. De alimentação, de sono, tudo. E agora a gente falou dessa questão da obesidade, de engordar mais, toda essa questão também de comer em 3 horas, e a questão do jejum, como que ajuda, não ajuda, como deve ser feito, tem pessoas que fazem de forma errada e acabam não ajudando, né? Então, qual é a máxima assertiva do jejum hoje? Só antes de responder, porque há uma máxima, e isso aí acho que também está totalmente errado, de que jejum é passar fome, né? Quando você A Perfeito. maioria pensa isso, né? Quando você fala, por exemplo, né? Passa essa... quando você fala na igreja, por exemplo, vamos fazer um jejum, né? O pessoal fala, cara, vou passar fome. E hoje está muito, eu vejo muito aí nas redes sociais, um tal de jejum intermitente. Perfeito. Né? Realmente, o jejum, ele ajuda? O que acontece? Se for olhar pela história dos nossos antepassados lá, milhares de anos atrás, não existia tanta oferta de comida. Então era você caçar, você tinha que, às vezes, uma refeição a cada 48 horas, uma semana, você consumia aquilo e ficava dias sem se alimentar. Então, assim, a gente não foi feito para se alimentar de 3 em 3 horas. Não existe certo ou errado do jejum, existem várias adaptações de jejum, mas qualquer ideia, igual o Gustavo falou, durante o período de jejum, você não está estimulando a insulina, que é aquele hormônio que a gente falou que engorda. Então, assim, o seu corpo entende, eu tenho que gastar energia de outro lugar. O que ele vai utilizar? Ele vai utilizar a sua fonte de gordura. O jejum, ele não é para passar fome. Toda a parte espiritual é você ficar um período sem se alimentar, seja 24 horas ou uma semana, e a hidratação mantém, né? Diferente daquele jejum que a gente vê no Ramadã. Aquele é jejum até de água. A gente não recomenda, não trabalha com isso. Então, assim, o jejum não perde massa muscular, que é o medo de todo mundo. Eu ia perguntar também agora. É isso aí. Porque durante o jejum você está estimulando o hormônio de crescimento, que é o GH, e ele protege sua massa muscular. Pra você ver como nosso corpo é perfeito. Ele tá pronto para qualquer situação de estresse, tá? Então, no geral, assim, não existe certo ou errado. Existem algumas pessoas que a gente não orienta a começar sem orientação médica, porque pode ter alguns sintomas de dor de cabeça, mal-estar, que as pessoas acham que é por uma glicose baixa no sangue. Mas, na verdade, é por um sódio baixo. Por quê? Porque quando a gente tá sem o estímulo da insulina, tem menos sal entrando no nosso corpo. Então, a gente pode ter todos esses sintomas de mal-estar que a pessoa assusta e para de fazer jejum por conta própria mesmo. E é interessante, então, começar o jejum, até mesmo quando você vai fazer com essa questão da saúde, com acompanhamento médico. Né? O jejum, ele tem uma série de benefícios, né, que cada vez mais tem um ramo científico que está estudando muito o jejum, mas ele deve ser feito com acompanhamento, porque não são todas as pessoas que estão indicadas. Até mesmo o principal público para o jejum, que seriam as pessoas com síndrome metabólica, os próprios diabéticos, os diabéticos, eles não devem iniciar o jejum por conta própria, porque esses pacientes em vigência de medicação, algumas medicações elas são feitas, planejadas ali para a própria alimentação da pessoa, usuário de insulina ou não. E quando você está em jejum e você não está tendo ingesta, né, de nenhum alimento, essa medicação ela pode te dar um quadro de hipoglicemia, que seria a glicose abaixar, né, muito no sangue, aí dá alguns sintomas de tontura, né, parece que a pessoa tem sensação de desmaio, mas é porque o jejum, como não tem nenhuma ingesta alimentar, a insulina consequentemente não vai subir, e aí a gente começa, né, a reverter todo esse problema da resistência insulínica que a gente estava explicando para vocês. Aí, além disso, quando a insulina está baixa, que é o principal objetivo do jejum, a gente também começa a aumentar alguns outros hormônios que são benéficos para a gente. O jejum ali começa a aumentar um pouco de noradrenalina, que seria deixar a gente alerta um pouco, aumenta o próprio GH, que é o GH é o hormônio do crescimento. E isso tudo a gente pensa na época lá, né, dos nossos ancestrais, na época de muito tempo atrás. Quando a gente não tinha alimentação e a insulina estava baixa, a nossa noradrenalina aumenta para a gente ficar mais alerta e a gente conseguir caçar. E o nosso GH, que é o hormônio do crescimento, ele aumenta também para a gente preservar a nossa massa muscular. Então isso já quebra uma série de mitos que é, eu vou fazer jejum, eu vou ficar fraco? Não, na verdade você vai estar no auge do seu desempenho físico. Até mesmo estudos feitos com treinamento de academia, enfim, não tem nenhuma perda nessa parte. E também, né, perda de massa muscular, que muitas pessoas podem ficar com medo, na verdade, por conta das mudanças hormonais do GH, não perde massa muscular, por exemplo.